A temporada do Jacareí Rugby foi marcada por conquistas, força e muito trabalho em equipe. No TV Câmara Entrevista de hoje, o assunto é o desempenho do time e os bastidores que fazem do clube uma referência no rugby nacional. E o nosso convidado de hoje é o Júlio Faria, coordenador esportivo do Jacareí Rugby. Olá, Júlio, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você, Maria, pelo convite, a TV Câmara pelo convite também, ter essa oportunidade de compartilhar um pouco do rugby de Jacareí com vocês. Com certeza. E pra gente começar, eu queria destacar, que 2025 foi considerada a melhor temporada, da história do Jacareí Rugby. E como que é olhar para tudo isso que o clube conquistou nesse ano? Bom, acho que quando a gente fala de melhor temporada, a gente olha muito pro viés esportivo, né? A gente tem esse ano conquistas de títulos expressivos, principalmente para as categorias principais do clube, que hoje são as categorias referência no sentido esportivo e também referência no sentido, digamos, de exemplo, da pedagogia do exemplo. E aí quando a gente olha para trás, né, acho que a gente vê uma consolidação de uma filosofia de trabalho na construção de um ecossistema que retroalimenta todo esse processo esportivo da associação. Então, um trabalho muito focado nas categorias de base, tá? E que, como consequência, a gente consegue, nas categorias principais, colher esses frutos esportivos, né, esses resultados esportivos, com esses atletas formados nas categorias de base de Jacareí. Então, para a gente é bem gratificante ter essa consolidação desse viés esportivo com sucesso. E, na sua visão, o que fez o Jacareí se destacar tanto em campo nessa temporada, que trouxe, os títulos e trouxe toda essa gratidão para vocês? Eu acho que a gente tem duas linhas, né? Uma, a gente olha para os atletas. Eu acho que a gente tem uma construção, né? Esse ano a gente teve uma maior porcentagem de atletas formados e oriundos aqui de Jacareí. Então a gente teve praticamente 92% dos atletas que atuaram, eles são atletas formados nas nossas categorias de base. A gente tem, sim, a oportunidade que a gente abre para algumas pessoas de fora também se somarem conosco. E esse ano foi o volume que a gente teve maior de atletas daqui de Jacareí. Tá? Então acho que a gente tem um ponto importante para isso, porque quando a gente olha para os atletas e com todo esse histórico de formação, a gente acaba já tendo um alinhamento tático de jogo, né? Então quando a gente chega num processo já competitivo com eles, a gente acaba tendo uma facilidade maior de desenvolvimento tático, de plano de jogo, a gente começa a ter uma profundidade maior competitiva. Tá? E depois, por um outro lado também, eu acho que a consolidação também da parte do grupo técnico, né, do staff técnico, onde a gente teve ali o Matheus Cruz liderando esse processo das categorias adultas, com o masculino, no qual a gente saiu campeão tanto do Campeonato Brasileiro quanto um título inédito do Campeonato Paulista, que nós não tínhamos o Campeonato Paulista, a gente era campeão brasileiro, mas ainda não tinha o Paulista. E no outro grupo, com a categoria feminina, a gente teve ali a liderança, né? Eu estava nesse processo de liderança do feminino adulto, e a gente também se sagrou campeão paulista, que para a gente é um título inédito também com a categoria, e que expressa todo esse processo formativo, né? Então a gente tem esse olhar da parte dos atletas, de ter um maior número de atletas de Jacareí atuando, e depois esse lado dos profissionais envolvidos, que também são profissionais oriundos aqui de Jacareí, onde a gente tem esse trabalho também de formação deles, e a gente pega o Matheus, por exemplo, que foi um treinador-jogador, que está nesse meio de transição, que também a gente colheu frutos com esse trabalho desenvolvido por ele. E você citou os títulos, o brasileiro e o paulista, e você falou que o paulista foi inédito, e por ser inédito ele teve um sabor mais especial. Como é que foi? Qual que vocês consideram ali mais importante para a temporada? Olha, não é inferiorizando o título nacional, tá? Na realidade, a gente se sagrou tricampeão brasileiro nesse ano de 2025, mas o paulista, pelo fato de ser inédito, ele tem um gostinho diferente, né? E o paulista, a gente tem uma questão importante que acho que é válido citar, porque o paulista a gente não utilizou jogadores de fora, que são provindos talvez de outros clubes. Ele é uma conquista caseira, com atletas realmente de Jacareí. Então isso pra gente também
tem um viés muito importante, porque a gente até então nunca tinha se sagrado campeão paulista, mas sim campeão brasileiro, que permite a gente até utilizar alguns jogadores de outros clubes, e no paulista não. Então acho que esse ano o paulista, por ser uma conquista inédita e por esse viés de participação de jogadores, sem dúvida nenhuma ele tem um impacto e uma expressão muito importante para a gente. E como que funciona o trabalho esportivo dentro do clube hoje, ali desde da preparação física e esse acompanhamento até ali dentro de campo, do acompanhamento técnico, né? Hoje a gente tem uma linha de trabalho hoje a gente estruturada em 6 fases. Tá? A gente trabalha ali num processo inicial, isso da parte esportiva, né? Não só dos treinos. A gente pega toda a parte esportiva e aí envolve a formação de profissionais, envolve a parte de competição. Tá? Mas a gente tem hoje uma linha metodológica estruturada que são em 6 eixos. Né? Então a gente fala de capacitação, a gente fala da promoção, a gente fala de dias de rugby, a gente fala de treinamentos, de participação em festivais e participação em competições. Então a gente hoje tem essa estrutura no qual nos permite ter um trabalho alinhado que direciona todos os esforços para um único fim, que é realmente esse ciclo ele rodar de maneira integrada, né? Porque se a gente em algum dos momentos a gente se dedica muito para o processo competitivo e não tem um foco também no processo da promoção, por exemplo, essa engrenagem em algum momento ela vai se sobrecarregar e ela não vai rodar da melhor maneira possível e ela pode estourar, tá? Então acho que hoje o fato de a gente ter essa linha metodológica que estrutura o nosso trabalho, ela nos permite a gente ser mais assertivo, visando os próximos anos, né? Então a gente hoje teve essas conquistas nesse ano e a gente tem os próximos anos muito promissores em questões de conquistas por essa forma como a gente hoje trabalha esse olhar mesmo de desenvolvimento esportivo dentro da cidade. E aí dentro de cada caixinha, né, dentro de cada fase, a gente tem formas como a gente também está trabalhando. Então hoje a gente tem um método de ensino que a gente teve ali alguns embasamentos científicos, algumas questões empíricas da nossa própria realidade, do nosso dia a dia, da característica da cidade, da realidade do público que a gente atende e que nos permite também ser mais assertivo em como que a gente dá os treinos dia a dia e também entre categorias. Porque é muito ruim quando a gente está numa categoria, por exemplo, sub-13 e ela chega numa categoria sub-15 e o trabalho que foi feito em cada uma não tem uma conexão. Então, meio que quando chega no sub-15 não tem uma conexão, meio que resetasse todo o trabalho e a gente iniciasse do zero. E graças a Deus a gente tem trabalhado e tem isso documentado, estruturado, uma forma de pensar nessas transições que permite a gente alcançar resultados mais rápidos, né? Porque a gente consegue ter pessoas capacitadas, qualificadas esportivamente falando, e que no final acaba impactando no resultado esportivo. E essa metodologia, ela é antiga ou ela foi adquirida ao longo dos anos, esse ano? De onde que ela veio? Olha, a gente já tem uma forma que a gente busca trabalhar aproximadamente aí um pouco antes da pandemia, 2019, a gente já tinha uma linha, a gente incorporou ela durante a pandemia, então a gente acabou utilizando a pandemia para fazer um trabalho mais profundo, teórico. E aí agora depois, nos anos de 22, 23, 24, a gente tem uma sequência disso. Ela não está fechada, ela é uma coisa mutável, né? Porque acho que a ciência ela vai atualizando constantemente e a gente trabalha com seres humanos, então a gente tem também uma constante mudança, então a gente não pode estar engessado, a gente tem que ser uma coisa bem aberta a entender a realidade e se adaptar à realidade, mas o ponto é que a gente tem um eixo central, porque senão a gente acaba tendo, digamos, polos magnéticos que tiram a gente deste eixo central e que se a gente não estiver bem conectado, bem alinhado, a gente é tendencioso a ficar nesses campos magnéticos, nesses polos magnéticos que tiram o nosso foco de trabalho. Então acho que o fato de a gente ter isso hoje estruturado e alinhado permite com que a gente tenha um processo mais acelerado, tá?
E o que mudou assim no clube nesses últimos anos que ajudou o Jacareí a alcançar esse nível de desempenho, além disso, dessas metodologias, mas o que vem sendo feito no Jacareí Rugby para alcançar tudo isso? Acho que muito passa pelo amor das pessoas envolvidas. A gente é um esporte amador, tá? Então, por mais que a gente tenha hoje toda essa linha estrutural, a gente tem aí vários apoios, parceiros, patrocinadores, tem um volume grande de competições que a gente participa, um volume grande de treinos que a gente realiza, a gente não deixa de ser um esporte amador. Tá? Então tem muita gente que acha que os nossos treinos são pagos, tem muita gente que acha que os nossos atletas recebem para jogar, e não. Acho que hoje o que sustenta tudo o Jacareí Rugby é o amor das pessoas envolvidas. Tá? Então eu acho que aqui o grande desafio que a gente tem é encontrar as pessoas que acabam se conectando por esse propósito esportivo, tá? Que faz com que a gente tenha mais pessoas envolvidas. E aí, como consequência de mais pessoas envolvidas, como qualquer outra instituição, é necessário ter uma estruturação administrativa, uma gestão por trás disso, entendeu? Porque a gente está falando de, hoje, um trabalho no dia a dia com as categorias competitivas de perto de 250 participantes. A gente tem algumas outras frentes no âmbito educacional, no âmbito escolar, que a gente atende aproximadamente 800 crianças. E então é um N muito grande, e que se a gente não tiver uma organização mínima que seja, ela vai gerar uma sobrecarga dentro daqueles eixos, por exemplo, daquelas engrenagens que eu falei. Então, quando começa a gerar uma sobrecarga dentro dessas engrenagens, é natural que ela espane. Tá? Então é muito importante também, dentro dessa paixão que a gente tem, a gente trazer mais pessoas para dentro e ter uma organização mesmo estruturada como uma empresa. Por mais que seja uma instituição de terceiro setor, que a gente não tem fins lucrativos, a gente precisa olhar o nosso trabalho como um produto, e esse produto ele ter pessoas profissionais capacitadas por trás, fazendo cada eixo ser desenvolvido da melhor maneira possível, porque senão espana, esse é o grande ponto. A gente pode ter atletas treinando, só que você não tem um recurso para competir, eles não vão competir. O que vai acontecer é que no próximo ciclo não tem mais esses atletas, porque a gente não conseguiu reter eles, porque não jogamos, a gente não tem mais nem atletas, nem recurso para competir. Então é um ciclo que a gente precisa tornar ele virtuoso, né, e não vicioso no sentido de desenvolvimento esportivo. E é por isso que vocês buscam, principalmente atletas aqui da cidade, por conta desse amor, dessa identidade? É um dos pontos principais, né? Porque acho que aqui a gente tem a possibilidade, né? Aquilo que a gente falou, a gente tem a possibilidade de trazer pessoas de fora, tem pessoas de outros clubes que buscam o Jacareí hoje para transitar, porque vê o clube como um trampolim para uma seleção brasileira, para uma questão profissional, tá? Mas a gente busca atletas de Jacareí não porque tem esse viés de amor, mas porque é a cidade que a gente está envolvida, né? Então acho que é muito importante que 99,9% dos nossos participantes sejam munícipes de Jacareí. Acho que o grande desafio, não digo desafio, mas o grande objetivo que a gente tem é que os munícipes desfrutem dessa modalidade que é desenvolvida gratuitamente na cidade. Então acho que esse pra gente é o grande desafio. Lógico que depois uma coisa vai puxando a outra, né? Se são pessoas da cidade, a gente começa a despertar esse sentimento de pertencimento, essa relação com a cidade, a gente consegue envolver as famílias hoje que são parte importantíssima dessa engrenagem para acontecer. Então acho que tem esse lado, né, da paixão, do amor, mas primeiro a gente tem uma responsabilidade mesmo de contribuir com algumas práticas que contribuem de forma a desenvolver e a melhorar a cidade. Tá? E o Jacareí ele tem uma forte ligação com a seleção brasileira de rugby, como você falou. E o que isso significa para o clube? O que isso significa para vocês e também para os atletas, né, individualmente? Na realidade, acaba sendo não digo uma cereja a mais, mas um degrau acima de desenvolvimento, não só para atletas, mas também para profissionais. Acho que quando a gente olha para a seleção brasileira, ela está em um degrau acima de um clube, tá? E que abre portas para atletas jogarem pela seleção, representarem nacionalmente, né, o nosso país, internacionalmente, né, o nosso país.
abrem oportunidades esportivas em outros países também. Hoje a gente já tem alguns atletas que vão para fora para jogar em rugby. Como consequência agora também desse bom processo de formação de profissionais, a gente tem um número de profissionais envolvidos já na própria confederação, seja na parte administrativa, seja na parte esportiva, tá? E que também abre portas não só agora para atletas, mas também para profissionais no âmbito internacional, né? Então acho que a gente, como Jacareí, a gente está tendo um impacto muito forte em uma questão nacional de desenvolvimento do esporte, então a gente acaba sendo um case realmente de sucesso. E esse case, como consequência, acaba abrindo portas esportivas e profissionais para os envolvidos, né? Então acho que para a gente isso, ao mesmo tempo, é gratificante, mas ao mesmo tempo também é preocupante, porque, por outro lado, elas são oportunidades. E a gente, como instituição, não que a gente quer privar essas pessoas dessas oportunidades. O ponto é que a gente precisa encontrar oportunidades atrativas para que essas pessoas também fiquem. Então, a gente teve, por exemplo, agora o Matheus Cruz, que foi o treinador responsável pela conquista do Campeonato Nacional e do Paulista desse ano. Ele recebeu uma proposta para ir para fora. Lógico que tem um viés, né, atrativo de ir para a Europa, de morar na Europa, mas teve um ponto financeiro que foi mais atrativo e que a gente falou: olha, Cruz, infelizmente eu não consigo te dar uma contraproposta. Então acho que aproveita essa oportunidade, mas por outro lado a parte de gestão ela acaba tendo essa necessidade de sair dessa zona de conforto. Então, mas eu acho que é importante, porque é isso, a instituição acaba subindo alguns degraus e esses degraus, essas exigências, elas vão aumentando para todas as frentes também. E, assim, claro que falando em abrir portas, né, a gente fala sobre patrocínios e parcerias. E quem são os principais patrocinadores do clube atualmente? Como que funcionam essas parcerias? Bom, vamos entender como um financiamento, né? Hoje a nossa atividade, a gente atende a gente tem aproximadamente 20 profissionais contratados, a gente tem uma atividade rotineira com 250 atletas nas categorias competitivas, mais 800 atletas na parte 800 participantes em uma atividade educacional que a gente tem atrelado ao ambiente escolar. Então esse financiamento hoje é algo que a gente busca em diferentes frentes. Então tem um âmbito municipal, que a gente tem aí apoio por parte da prefeitura, por parte de empresas locais, em um sentido hoje muito mais de permuta de serviços, tá? Então a gente tem clínicas de fisioterapia, empresas, por exemplo, como o Net Jacareí, que nos oferece acesso à internet. São alguns parceiros locais que acaba tendo uma permuta de serviço, e a prefeitura com um direcionamento de recurso financeiro propriamente dito, para a gente ter uma gestão interna. Quando a gente vai para uma esfera estadual, hoje a gente tem uma parceria importante para o desenvolvimento do rugby em Jacareí, que é com o SESI São Paulo. Então a gente, por o trabalho que a gente faz na cidade, a gente conseguiu uma abertura e uma possibilidade grande de ter um apoio, uma parceria, não é nem um apoio, uma parceria com o SESI de desenvolvimento. Então a gente acaba tendo, a gente não tem um recurso financeiro propriamente dito, mas a gente tem troca de serviços, né? Então a gente entra com RH, ele entra com outros subsídios, como estrutura, como transporte, como taxa de inscrições, que nos ajudam a financiar parte das atividades, tá? E quando a gente vai para um âmbito federal, tá, a gente tem hoje um know-how, um envolvimento em leis de incentivo de âmbito federal, que possibilita a gente hoje ter a nossa maior arrecadação. Tá? E aí essa lei federal, ela é abatimento de imposto, e a gente volta a ter empresas da cidade que a gente busca sempre batendo na porta, porque acaba sendo de imposto de renda. E aí a gente tem um financiamento por uma lei federal de empresas municipais, no caso da Sebrae, no caso da Latecoer, no caso da Havana, por exemplo, que tem a Neobetel também, que são empresas locais que aportam recurso para desenvolvimento de esporte na onde estão localizadas as suas matrizes, né? Então é um ciclo que a gente tem hoje também de financiamento, que a gente busca, só que é um ciclo
anual, que ano a ano a gente precisa escrever projeto, tem um processo de protocolo, tem todo um caminho, a gente tem que ter um processo com as empresas também de ativação, então tem toda uma dinâmica que a gente acaba tendo sempre uma gestão anual com muitas, não digo incertezas, mas preocupações para os anos seguintes, né? Então, mas a gente nunca teve um problema com o ano seguinte, então quando a gente fala de financiamento, hoje é a frente que a gente tem esses apoios dessas empresas privadas e dessas parcerias governamentais que acabam possibilitando a gente fazer o que a gente faz hoje em Jacareí sem cobrar uma mensalidade dos participantes. É a parte burocrática, né, que acaba tendo que ter. A gestão, quando a gente fala de gestão, acho que é esse olhar mesmo, porque tem um trabalho muito forte de bastidor para deixar toda a estrutura de pé. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem, mas que faz parte realmente do trabalho para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Com certeza. Júlio, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa. Perfeito. O TV Câmara Entrevista vai para o intervalo. No próximo bloco, você confere sobre as categorias de base e a temporada 2026. Não saia daí!